No século I da nossa era, durante o auge do Império Romano, caminhava pelo mundo um homem envolto em silêncio, disciplina e uma aura de mistério. Ele falava pouco, viajou da Grécia à Índia em busca de sabedoria, curava enfermos, realizava prodígios e confrontava imperadores. Seus seguidores acreditavam que ele dominava os segredos da natureza e tinha poderes que hoje chamaríamos de sobrenaturais. Seu nome era Apolônio de Tiana. Para alguns, um santo, para outros, um mago perigoso. Reconhecido por poucos ao longo da história, talvez o maior sábio da antiguidade, comparado até mesmo a Jesus. Este é o relato do homem que poderia ter mudado o rumo espiritual do mundo, mas que quase foi apagado da história. Neste vídeo, vamos entrar na vida deste homem intrigante, acompanhar suas viagens, seus poderes atribuídos, seus embates com imperadores e a razão pela qual ele foi chamado, por séculos, de o Cristo pagão. Apolônio nasceu no século I, na cidade de Tiana, região da Capadócia, atual Turquia. Desde jovem mostrou sinais de inteligência fora do comum. Sua família era rica, mas ele rejeitou uma vida de luxo para seguir o caminho do ascetismo. De acordo com sua biografia, escrita por Filóstrato, seu nascimento foi cercado de sinais considerados divinos. Um raio de luz teria iluminado o quarto em que sua mãe estava e, segundo relatos, uma entidade celestial teria anunciado que ele seria um presente para a humanidade. Ele adotou os ensinamentos de Pitágoras: silêncio ritual, dieta vegetariana, disciplina extrema e estudo da natureza do cosmos. Embora Apolônio tenha vivido em uma cultura politeísta, os relatos antigos indicam que ele via o divino de forma menos antropomórfica. Influenciado pelo pitagorismo, ele parecia compreender os deuses como expressões de uma ordem racional que governa o cosmos, uma ideia que, séculos depois, seria interpretada como princípios universais ou forças cósmicas. Aproximadamente aos 20 anos, decidiu fazer um voto radical. 5 anos sem falar uma única palavra. Durante esses anos, Apolônio teria alcançado uma calma e uma presença tão intensas que relatos afirmam que apenas estar próximo dele causava paz. Quando ele finalmente quebrou o silêncio, tornou-se um mestre viajante. Calmamente, ele passou a ensinar cidades inteiras, resolver disputas políticas, aconselhar reis e, segundo a tradição, realizar feitos que muitos consideravam milagres. Alguns o viam como filósofo, outros como um feiticeiro capaz de ler mentes, prever o futuro e realizar curas impossíveis.
Apolônio acreditava que a sabedoria verdadeira não se obtém apenas nos livros, mas na viagem. E assim, começou sua jornada que o levaria por quase todo o mundo conhecido. Ele visitou a Síria, a Fenícia, a Palestina, o Egito e, depois, a Pérsia, onde ganhou a admiração dos magos zoroatristas. Mas sua jornada mais mítica foi para o Extremo Oriente, a Índia. Segundo Filóstrato, Apolônio encontrou um grupo de sábios indianos chamados gimnosofistas, homens dedicados à contemplação, capazes de feitos extraordinários. O próprio rei da Índia teria recebido Apolônio com respeito, considerando-o um igual. Apolônio não se dizia um mago. Para ele, os fenômenos extraordinários eram apenas efeitos naturais que pessoas comuns não entendiam. A biografia escrita por Filóstrato, séculos depois, descreve Apolônio realizando milagres impressionantes. Entre os mais famosos, ressuscitar uma jovem dada como morta. A narrativa conta que ele segurou a mão da jovem, murmurou algumas palavras e ela voltou a respirar. Expulsar um demônio de um jovem em Corinto. Em Corinto, Apolônio teria se deparado com um jovem que estava prestes a se casar com uma mulher de beleza incomum. Desconfiado, o filósofo afirma que ela não era uma humana, mas uma entidade demoníaca disfarçada que se alimentava da vitalidade dos homens. Ao confrontá-la publicamente, a figura teria revelado sua verdadeira natureza e desaparecido, libertando o jovem de sua influência. Prever uma epidemia em Éfeso. Ele teria dito que a cidade sofreria uma praga e orientou rituais de purificação. Saber do assassinato do imperador Domiciano no exato momento em que ocorreu. Mesmo estando em Éfeso, ele afirmou aos discípulos: "O tirano morreu agora." Dias depois, mensageiros confirmaram. Se eram milagres reais, coincidências ou histórias exageradas, ninguém sabe. Mas essas narrativas alimentaram sua fama por séculos. Apolônio era respeitado por muitos, mas temido por outros. Em uma época em que o Estado queria controle absoluto, Apolônio representava a liberdade e pensamento crítico. O imperador Domiciano via nele um rival espiritual perigoso, um homem capaz de mover multidões com a força da mente e da presença. Ele foi preso acusado de magia, conspirar contra o Império e desafiar o culto imperial. Seu julgamento em Roma foi tenso. Antigos autores afirmam que durante o tribunal, diante do próprio imperador, após se defender com firmeza, ele simplesmente desapareceu. Porém, não existem registros oficiais romanos sobre sua morte. É como se ele tivesse desaparecido da história.
O filósofo Hierócles argumentava que Apolônio era uma prova de que existiram outros homens divinos além de Cristo. Em resposta, Eusébio, pai da história cristã, tentou destruir a reputação de Apolônio, chamando-o de mago ilusionista. Assim, conforme o cristianismo se tornava oficial, a história de Apolônio era empurrada para o esquecimento. Séculos depois, autores cristãos o comparariam a Jesus, dizendo que Apolônio era uma versão pagã de um homem santo. Alguns afirmavam que seus milagres eram prova de que outros sábios também tinham poder divino. Outros o tratavam como um mago perigoso. Hoje, historiadores debatem até que ponto ele foi filósofo, místico, reformador moral ou personagem idealizado.